Damos início à sessão solene de posse da nova diretoria e Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, para o biênio 2019-2021. Para compor a mesa de honra, convidamos Sua Excelência, o presidente da ANAMATRA, juiz Guilherme Guimarães Feliciano. Sua Excelência, presidente eleita da ANAMATRA, gestão 2019-2021, juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto. O excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira. Sua Excelência, o presidente do Superior Tribunal Militar, o almirante de esquadra, Marcos Vinícius Oliveira dos Santos. Sua Excelência, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. Sua Excelência, a Subprocuradora-Geral do Trabalho, Sandra Lia Simon. Sua Excelência, a presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs, desembargadora Elinei Bezerra Veloso. Sua Excelência, o diretor da OIT Brasil, senhor Martim Ram. Sua Excelência, o coordenador da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, o Procurador do Trabalho, Ângelo Fabiano Farias da Costa. Sua Excelência, a presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, senhora Alessandra Camarano. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional que será executado pela intérprete Bel Lins. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fulgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, terra dessa
formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de registrar e agradecer as seguintes presenças. Sua Excelência, o ministro Carlos Aires Brito, STF. Sua Excelência, vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. Sua Excelência, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, do TST. Sua Excelência, o ministro Alberto Bresciani, do TST. O ministro José Roberto Freire Pimenta. Sua Excelência, a ministra Adelaide Arantes, do TST. Sua Excelência, o ministro Hugo Schelma, do TST. Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão, do TST. Também do TST,
Sua Excelência a Ministra Maria Helena Malman. Sua Excelência o Desembargador Roberto Nóbrega de Almeida, convocado no TST. Sua Excelência o Conselheiro Luciano Frota, do CNJ. Sua Excelência o Conselheiro Valdetário Andrade Monteiro, do CNJ. Também do CNJ, Sua Excelência o Conselheiro Márcio Fontes. Sua Excelência a Ministra Cátia Magalhães Arruda, do TST. Do CNJ, o Conselheiro, Sua Excelência Valtércio Oliveira. Os ex-presidentes da ANAMATRA, Paulo Schmidt, Grijalbo Coutinho, Luciano Ataíde Chaves e a Ministra Maria Helena Malman. Sua Excelência, Presidente da AJUF, Senhor Fernando Mendes. Sua Excelência, o Presidente da CONAMP, Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto. Sua Excelência, o senhor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, neste ato representando o Conselho Federal da OAB. E Sua Excelência, o presidente do SINAID, Carlos Fernando da Silva Filho. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos para o seu pronunciamento Sua Excelência, o presidente da ANAMATRA, juiz Guilherme Guimarães Feliciano. Uma boa noite a todos. O momento é de grande emoção, então, se a voz tremular ou me faltar, eu peço desde logo escusas. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, digníssimo ministro José Antônio Dias Toffoli, em nome de quem cumprimento todos os demais ministros de tribunais superiores aqui presentes, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, digníssimo ministro João Batista Brito Pereira, em nome de quem cumprimento todos os juízes do trabalho aqui presentes, excelentíssimo ministro presidente do Superior Tribunal Militar, excelentíssimo senhor Corregedor Nacional de Justiça, excelentíssima presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, excelentíssimo representante da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, excelentíssima representante da Procuradoria-Geral do Trabalho, excelentíssima representante da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas e meu querido amigo Fabiano, excelentíssimo coordenador da Frente Nacional Associativa da Magistratura e do Ministério Público. E, claro, muito especialmente, excelentíssima juíza Noêmia Porto, minha querida vice-presidente, por pouquíssimo tempo, daqui a alguns minutos, esperamos que breves, presidente da ANAMATRA. Meus queridos amigos, senhoras e senhores, no dia de hoje encerra-se a gestão da Via Valorização, Identidade e Ação, eleita para gerir a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho no biênio 2017-2019. Encerro-a com a minha diretoria, orgulhoso de ter representado cada um de vocês, juízes do trabalho substitutos, titulares, desembargadores do trabalho, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, juízes aposentados de todo o país, e nos orgulhamos de tê-lo feito com o máximo empenho e o mais cuidadoso desvelo. Vou repetir aqui o que tenho dito em diversas manifestações e falas. Naquilo em que fomos felizes, reputem o sucesso a magnífica equipe que esteve ao meu lado em cada um desses 1.051.200 minutos. Minha inseparável diretoria, o incansável staff de empregados da ANAMATRA,
as nossas tantas comissões estatutárias e extra-estatutárias e o nosso valoroso Conselho de Representantes, que trilhou conosco as tantas batalhas dos últimos 24 meses. Já naquilo em que fomos infelizes, peço aos amigos que reputem o malogro tão somente a mim. Geralmente, nos discursos de despedida, os presidentes que se despedem, já embriagados pelo recorrente e inexorável fenômeno do café frio, esmeram-se em discorrer sobre as realizações da gestão. Eu poderia até dizer que os pouparei disto, mas eu não resisti e não vou poupá-los. Não fugirei ao lugar comum dos comuns dos homens. Deixem-nos acariciar a nossa criatura. A nossa criatura, meus caros Noêmia, Colucci, Paulo Boal, Silvana, Walter Pugliese, Patrícia, Marco Treviso, Carniato, Luciana Conforte, Rosimeire Fernandes, Crispim, Rodney, Andréia, Pedro, Fontinelli, Flávia. Vamos falar da nossa criatura. O período que ora se finda, acho que eu posso dizer, foi dos mais atribulados desses 43 anos de história da Anamata. No discurso de posse, há 2 anos, eu prometi a vocês tempos de violenta travessia. Prevíamos uma tempestade perfeita e acho que não podíamos estar mais certos. E nem mesmo eu, que naquele momento pretendia basicamente ser dramático e valorizar o levantar da ribalta, nem mesmo eu imaginava que estivesse tão certo. Passamos por 2 iniciativas públicas de extinção da Justiça do Trabalho, fragorosamente sepultadas após as devidas gestões e reações capitaneadas pela nossa associação. Fomos confrontados logo nos 2 primeiros meses com a reforma trabalhista. Fomos testemunhas da inclusão do Brasil na shortlist dos países descumpridores das normas internacionais do trabalho. Isso em 2017. Aliás, posso dizer que mais do que isso, fomos parte desse processo, com reconhecimento internacional desse papel, como revelam os relatórios da OIT para a Conferência Internacional de 2019, em que são citadas, para além dos relatórios do governo e das representações nacionais de trabalhadores e empregadores, uma única organização, a Anamata. Enfrentamos ainda 2 propostas de emenda constitucional para a reforma da Previdência, a afinada PEC 287 de 2016 e a corrente PEC 6 de 2019, apenas para citar alguns desafios. No entanto, graças ao intenso apoio e ao trabalho competente e intimorato de toda a diretoria que se despede, e mais ainda, de todo aquele staff que dividiu comigo os mesmos sonhos e os mesmos pesadelos, fechamos esse sempre curto biênio de gestão com realizações variegadas e relevantíssimas, sem falar dos novos horizontes que se entreabriram. Sendo breve, quero referir o êxito na finalidade de obtenção da revisão anual de subsídios, consubstanciado primeiro na aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2019, sem a objeção formal que ali estava, e depois na aprovação do reajuste de 16,38% dos subsídios. E ainda na elaboração de um anteprojeto de lei para a revisão vencimental de 2020, formalmente apresentada ao presidente Dias Toffoli, a quem nós também devemos, e faço aqui esse reconhecimento público, a própria revisão que obtivemos para 2019. Muito obrigado, em nome de toda a magistratura. O êxito na finalidade de obtenção de tratamento isonômico entre juízes titulares e substitutos quanto às condições de trabalho. E aí, relembro a liminar obtida no Conselho Nacional de Justiça em 2017, no sentido de assegurar a todos os juízes do trabalho do país o direito a um assistente de sua própria escolha e vinculação.
o êxito em equalizar os direitos de juízes ativos e aposentados e de efetivar a priorização dos juízes aposentados nas hipóteses constitucionais, legais e regulamentares. E aqui registro particular agradecimento da ANAMATRA ao Conselho Superior de Justiça do Trabalho e ao ministro Brito Pereira, presidente do Conselho, porque, pelo Conselho, declaramos e minudenciamos as preferências legais dos juízes enfermos e idosos, o que já foi observado em dezembro de 2018. Tenho de dizer ainda do nosso esforço em torno da tramitação da PEC 63 de 2013, do ATS-VTM, resultando, entre outras coisas, na elaboração e entrega à então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e à Procuradora-Geral da República, da Carta Aberta da Magistratura e do Ministério Público, surgida da iniciativa setorial da ANAMATRA e findada com a assinatura de nada menos que 18 mil membros da magistratura e do Ministério Público, centrada na necessidade da aprovação da PEC 63 para a normalização do modelo remuneratório das carreiras da magistratura e do Ministério Público. E, mais recentemente, esse esforço se concretiza no desarquivamento da PEC 63 de 2013, com o seu retorno à pauta ativa do Senado da República. Quero citar ainda a realização da segunda Jornada Nacional de Direito e Processo do Trabalho, evento de grande repercussão social e jurídica que realizamos ao lado da NPT, ao lado da ABRAT, ao lado do SINAIT, que está aqui também representado pelo seu presidente Carlos, e a partir do qual examinamos a reforma trabalhista e daí derivamos enunciados jurídicos que hoje constam de praticamente todos os principais vade-mecum do mercado, ao lado dos enunciados e súmulas dos tribunais superiores. É o nome da ANAMATRA, é o nome da Magistratura do Trabalho, ganhando força e levando adiante o que nós pensamos a respeito do direito do trabalho e do processo do trabalho. Tenho de citar ainda, e aqui meus cumprimentos especiais, à querida colega Rosimeire Fernandes, nada menos do que 7 eventos nacionais no âmbito da Magistratura do Trabalho e, para além dela, incluindo a Jornada Nacional de Direito e Processo do Trabalho, 2 edições dos Jogos Nacionais, o Encontro Nacional de Aposentados em Porto de Galinhas, o 1º Seminário Nacional da Frentas, o 10º Congresso Internacional da ANAMATRA e, é claro, o emblemático 19º CONAMAT de Belo Horizonte. Uma das mais profícuas gestões na realização de eventos sociais, culturais e científicos. E, nada obstante, a sólida recuperação das finanças associativas, que passaram a apresentar sucessivos superávites a partir das adoções das medidas adotadas pela Comissão Administrativa Financeira, redundando em um saldo final positivo entre contas e aplicações superior a 3 milhões de reais. E, em relação ao momento inicial da gestão, superior a quase 1 milhão, ou superior em quase 1 milhão de reais. Cito, enfim, os nossos esforços para a criação do Fundo de Modernização do Poder Judiciário da União. Obtivemos já o voto favorável do relator na CETASP da Câmara. A regulamentação das hipóteses de democracia direta da ANAMATRA, o que levou também a esta gestão, a realização de um recorde de assembleias, nada menos do que 7 assembleias realizadas no curso da gestão. A atuação, preciso dizer, da Comissão de Articulação Política em várias frentes, que rendeu, inclusive, registro aqui também os nossos agradecimentos à Record TV, que está aqui também representada, que nos rendeu uma campanha de valorização da Justiça do Trabalho durante 30 dias, em horário nobre de uma das televisões com maior audiência no país, sem qualquer custo para a associação. E, por fim, a criação da Escola Nacional Associativa e da Ouvidoria da ANAMATRA, assim como a retomada das caravanas da ANAMATRA. Evidentemente, há mais do que isso. Mas essas eram as lembranças que me pareciam essenciais para dividir neste momento com todos vocês. E, sem mais, agora, finalizando, passo àquilo que deveria estar fazendo a bem da justiça desde o início. Agradecer
Em primeiro lugar, eu registro uma última vez o meu imensurável orgulho de ter presidido essa histórica entidade pelo mandato que os juízes do trabalho de todo o país nos confiaram em 2017. Em nome de todos nós, diretoria de 2017 e 2019, obrigado, Magistratura do Trabalho, por esta honra única. Nós tentamos fazer o nosso melhor. Aos nossos queridos funcionários, e aqui eu peço licença para nominá-los: Elisa, Adriana, Janaína, Alane, Elisângela, Fabiane, Iedo, Ivana, Janaína, de novo, ela tem dupla importância neste contexto. João Vitor, Lilian, Luciana Assis, Luciana Jesus, Maria do Carmo, Durce, Maiane, Pedro, Raíla, Raíssa, Tatiane, Viviane e Wesley. Quero reafirmar o que já disse em 2 ocasiões anteriores. Vocês são a Anamatra. As gestões passam, vocês permanecem como tem de ser. E aí, o meu pessoal desvelo para com cada um de vocês. Sei bem como pode ser difícil trabalhar comigo, no meu ritmo, com os meus pendores perfeccionistas, o que é, no fim, uma grande imperfeição. E com o meu sentido de urgência, que abraça quase tudo. Naquilo em que eu eventualmente tenha me excedido, recebam aqui, meus queridos, as minhas escusas. Saibam, eu não estou vendo vocês, eu não estou vendo nada, na verdade, com esta luz. Mas eu imagino que estejam me ouvindo. Saibam que vocês foram fantásticos. Tenham a certeza de que a gestão que agora se encerra não teria sido 10% do que foi sem o empenho e o suor de vocês. Para vocês, a frase de Jean de La Bruyère: não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. Nós, diretoria 2017-2019, lhes somos exageradamente gratos. Registro aqui também o meu reconhecimento aos ex-presidentes da Anamatra que aqui estão presentes: Luciana Taide, Renato Santana, Paulo Luiz Schmidt, Germano Siqueira. Se eu não identifiquei algum, me desculpem, sinta-se também referido. A 3 deles eu devo praticamente toda a minha trajetória no associativismo. Hoje, portanto, nessa minha desposse, há uma estranha coincidência que me brinda pessoalmente. Eu ingressei no movimento associativo pelas mãos do meu amigo Renato Santana, como diretor de assuntos legislativos, quando ele presidia a Matra 15. Eu ingressei na Anamatra pelas mãos do meu amigo Paulo Schmidt. Fui o seu diretor de prerrogativas quando foi sua presidente da Anamatra. E eu me tornei presidente da Anamatra porque, em certo momento dessas eternas idas e vindas das veredas políticas, o meu querido amigo Germano Siqueira me sondou para ser o seu vice-presidente. E a diretoria, então, chancelaria isto. A vocês 3, especialmente, e também aos demais presidentes da minha querida Anamatra, eu devo o fato de hoje estar nesse púlpito. Muito obrigado a vocês. Por fim, meus diretores, Noêmia, futura presidente da Anamatra, Colucci, Boal, Silvana, Walter, Patrícia, Treviso, Carniato, Luciana, cito de novo, faço questão, Rose, Crispim, Rodney, Andréia, Pedro, Fonte e Flávia. Todo o meu agradecimento. Eu lembrarei de cada lição de vida que eu aprendi com vocês. Alguns fatos são inesquecíveis. Os colegas da Magistratura do Trabalho se lembrarão bem que a primeira semana desta gestão talvez tenha sido a mais dura de todas. Em função de eventos que não vale aqui a pena lembrar, fomos acidamente criticados de todas as direções e por todas as razões. Na primeira semana de gestão, tínhamos uma vontade imensa de que fosse a última
semana de gestão. O meu amigo Paulo Boal se celebrizou naquela ocasião, durante o nosso jantar na terça-feira, o segundo dia da primeira semana de gestão, dizendo o seguinte para mim e para nós todos que ali estavam: não fiquem assim, só faltam 103 semanas. Passaram-se as 103 semanas. E nós aqui estamos, impávidos, intimoratos, e a diretoria que entra, pronta para enfrentar os novos desafios. Tenho de lembrar também meu amigo Colúcio, os dois que mais estiveram comigo, que há uma semana, quando eu dizia se deveria ou não, eventualmente, continuar na lista da Frentas, meu amigo Fabiano, disse o seguinte: bah, desencarne logo! De modo que eu estou desencarnando, neste momento, a pedido do meu amigo, do meu querido amigo Colúcio. Noêmia, eu estou absolutamente convicto de que, sob a sua liderança, a magistratura do trabalho seguirá ocupando, com firmeza e brilho, o seu eminente lugar de fala, no sentido filosófico e no sentido fenomênico. Dentro dos meus bordões, que Noêmia mesmo lembrava, este foi muito referido. Sempre que a Ana Matra era convidada para algo, eu perguntava: a Ana Matra vai ter fala? A Ana Matra sempre terá fala. E vocês, sou mais Ana Matra, vão nos assegurar isto. Uma última palavra à minha doce Luana, que está aqui em algum lugar e eu não estou vendo também. Ali está. Lu, razão dos meus dias, refúgio das minhas noites. Em seu nome, também homenageio os meus pais, Sebastião e Regina, que infelizmente não puderam vir. Esses breves 24 meses da minha vida, e o que eles representaram para mim, eu sei disso, foram especialmente dolorosos para vocês. Pela minha ausência, ou pela minha presença tão ausente, repleta de ansiedades, de tensões, e acima de tudo pela minha incapacidade de reservar as minhas angústias apenas para mim. A rigor não foram 2 anos. Eu estou na vida associativa, participando de direções, há exatos 16 anos. Hoje esse ciclo se encerra. Para você, Luana, meu anjo guardador, os versos de Renato Russo, que eu recentemente em Pernambuco cantei tão mal. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte, me diz uma vez mais que nós estamos distantes de tudo. Ou as palavras de Diane Warren, do Aerosmith, em I Don't Wanna Miss a Thing, dizendo o seguinte: eu não quero adormecer, porque eu sentiria a sua falta e eu não quero perder nada. Porque mesmo quando eu sonho com você, o sonho mais doce nunca vai ser suficiente e eu ainda sentiria a sua falta. Muito obrigado, meu amor. Por fim, obrigado. Já falei 500 por fim, né? Mas agora é por fim mesmo, acabou. Eu abri uma tradição no discurso de posse e depois renovei no CONAMAT, muito forte no referenciamento da realidade a partir do que para mim são geniais expressões do rock and roll. Então eu findo com esta última, da grandiosa banda canadense Rush, em Closer to the Heart. E os homens em posições de destaque devem ser os pioneiros a moldar uma nova realidade mais próxima do coração, bem mais próxima do coração. É o que nós tentamos fazer, é o que eu tenho absoluta certeza que vocês vão fazer. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Obrigada, presidente, pelas belas palavras. Aproveitamos para registrar a presença do deputado federal Arlindo Quinaglia, bem como a honrosa presença dos ex-presidentes já citados, Renato Santana, Beatriz Lima Pereira e Germano Silveira de Siqueira. Bem, senhoras e senhores, convido à tribuna para o seu pronunciamento, Sua Excelência, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira. Excelentíssimo senhor Guilherme Feliciano, presidente da ANAMATRA, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, excelentíssima senhora doutora professora Noêmia, excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, e peço permissão aos demais para saudá-los por remissão. E saúdo também todos os ministros do Tribunal Superior do Trabalho e o faço por remissão também quanto às demais autoridades aqui presentes. Penso que assim encurtamos o tempo, porque não que o ministro, o doutor Guilherme, tenha se excedido, em absoluto. É o meu desejo e é o desejo de todos nós ouvir em breve, e que seja logo, a doutora Noêmia. Eu quero iniciar minha saudação saudando a diretoria que daqui a pouco se despede. A diretoria que há pouco se despede, muito operosa, produtiva, unida, preocupada com os destinos da magistratura do trabalho. Eu vivi isso e, para não me alongar, falo aqui apenas do testemunho que quero dar, da importância do papel dessa diretoria, liderada pelo doutor Guilherme, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O doutor Guilherme, no exercício da presidência, e todos aqueles que o substituíram por delegação nas nossas sessões do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, exerceram com a dignidade que todos esperávamos da sua gestão, mas com altivez, com independência, com credibilidade, enfim, uma participação grandiosa e que nos orgulha muito pertencer à magistratura do trabalho. A ANAMATRA, sob a direção dessa diretoria que encerra o seu mandato hoje, se fez uma referência, se fez um exemplo para toda a magistratura e para todas as demais associações, as filiadas. As associações, as AMATRAs, as nossas 24 AMATRAs, têm a ANAMATRA como uma referência. Se não tem, fica aqui um conselho. Espelhem-se na ANAMATRA, sob a direção dessa direção que fica. Quero saudar a diretoria que está chegando, sob a direção, sob a liderança da doutora Noêmia, para dizer-lhe da enorme, necessária, mas enorme responsabilidade que é suceder essa diretoria que sai, e desejar a essa diretoria todo êxito nesse mandato. A ANAMATRA tem uma múltipla e nobre missão. Apenas para
para lembrar o que é de todos conhecido, congregar magistrados do trabalho em torno do interesse comum e promover a maior aproximação, cooperação e solidariedade entre os associados. Defender e representar os interesses e prerrogativas dos associados, pugnar pelo crescente prestígio da justiça do trabalho, incentivar o estudo do direito, em especial o direito do trabalho, o direito processual do trabalho e os demais ramos científicos afins, defesa dos interesses, prerrogativas e direitos da magistratura, ou dos magistrados, enfim, esse resumo, esse rol, que é um resumo extraído dos estatutos dessa entidade tão nobre, tão forte, por si só, mostra a relevância do papel da entidade. Estamos certos, doutora Noêmia, que Vossa Excelência, com a diretoria eleita, encarna esses objetivos e estão à altura dessa missão que é, sem dúvida nenhuma, desafiadora. Gosto muito de, a cada vez que leio ou ouço o hino nacional, fica gravado uma expressão. É incrível como é infinito. E eu ouvi dessa belíssima interpretação do hino nacional, e ficou lembrando duas expressões, duas palavras: amor e esperança. Na sequência, amor e a esperança. Quero crer e creio, aposto, em que essa nova diretoria está imbuída dessas duas expressões: amor pela magistratura e a esperança numa sempre forte magistratura do trabalho. E assim nós teremos a justiça do trabalho também forte sob a batuta de Vossa Excelência, de Vossas Excelências. A missão que é atribuída à Ana Matra, se conheço bem os seus atores, a partir de hoje, estará facilitada exatamente pelo envolvimento, pelo amor à magistratura, que a doutora Noêmia tem demonstrado, tem o Colucci, que é acostumado com a Ana Matra, é especialista em Ana Matra, né? E, sem dúvida nenhuma, nós veremos uma Ana Matra tão viva, tão próspera e tão exitosa e tão, eu diria assim, saudável quanto será a magistratura que sonhamos. Peço aqui apenas que Deus ilumine a nova administração da Ana Matra e lhe dê inteligência, saúde e lhe permita uma dedicação, como se vê no exemplo que dei da administração anterior, para fazer nesse mandato uma administração profícua, como é, sem dúvida nenhuma, do compromisso de todos os membros que fazem essa diretoria. Deus os abençoe nessa missão e Deus nos ilumine a todos. Muito obrigado. Ouviremos agora, para seu pronunciamento, o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Boa noite a todos, queridos Guilherme e Noêmia, meus cumprimentos. Quero também saudar o João Batista Brito Pereira, presidente do ST, o nosso presidente do STM, almirante de esquadra Marcos Vinícius, na pessoa
de Vossas Excelências e o Corregedor Nacional de Justiça, todos os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça aqui presentes, 2 da Justiça do Trabalho, o Valtércio e o Luciano Frota, que estão aqui presentes. Saudar o meu primeiro presidente de uma sessão no Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito. Minha primeira sessão foi na primeira turma, sob a presidência do Aires Brito, sempre um carinho muito grande vê-lo aqui, Vossa Excelência, que presidiu o TSE, presidiu o Supremo Tribunal Federal. Uma alegria. Deputado Arlindo Quinalha, foi presidente da Câmara dos Deputados, sempre um amigo da magistratura. Queria dizer que eu vou ser bem breve, porque, Noêmia, o Guilherme pediu para falar 1h30. Ele não quer largar o osso de jeito nenhum. Viu que o discurso dele durou praticamente 1 hora. Ele pediu para eu falar 1h30, mas eu sou um defensor das mulheres na frente associativa, nas mulheres à frente de gestão, por isso eu vou ser bem breve. E dizer que o Guilherme, ele fez um trabalho realmente junto com a sua diretoria da maior qualidade e da maior dedicação. As senhoras e os senhores não sabem como eu estou feliz dele estar deixando a presidência da ANAMATRA. Eu não vou receber mais o WhatsApp 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Tive que começar a dormir com o modo avião, porque não tinha jeito. Então, mas isso para dizer que a dedicação do Guilherme realmente foi a maior dedicação possível que alguém poderia se doar para a frente associativa, para a defesa da magistratura brasileira, num momento, como ele disse, tão difícil. E, além disso, acumulou também recentemente, até bem recentemente, sucedido agora pelo Fabiano, afrentas, que foi exatamente o momento em que conseguimos aprovar o subsídio. Subsídio fazendo justiça aos aposentados e tirando das nossas costas e dos nossos ombros a pecha de ter um auxílio moradia que já não era mais possível de ser sustentado, e daí a necessidade de realmente termos a aprovação definitiva do subsídio. E já ontem recebi ele como último ato, tive que aturar ele até ontem, ele esteve lá, não tinha como receber, porque às vezes ele ficou lá, porque o Guilherme é desse jeito, Noêmia, a Noêmia vai ser, obviamente, como uma lady, uma senhora, vai ser muito mais educada que o Guilherme, não tenho dúvida nenhuma. Mas ele se plantou lá na porta do meu gabinete e falou: eu tenho aqui um último documento para entregar como presidente da ANAMATRA, e que foi já pedir para que nós apresentemos, Brito, a próxima revisão dos subsídios do Supremo Tribunal Federal. Eu cumpri o mandato. Caiu o recado. Mas ele realmente esteve lá conosco, entregando, tirou foto, porque ele falou: vou postar essa foto, precisa aprovar, e o eleitorado está aí. Mas eu queria dizer que realmente os cumprimentos ficam à diretoria que está deixando, meus cumprimentos, amizade pessoal. Essa direção da ANAMATRA nunca faltou também com apoio à magistratura, ao Supremo Tribunal Federal e, em particular, à minha pessoa. Muito obrigado de coração a você, querido Guilherme, por todo o apoio que nos deu nesse período, desde que assumiu a presidência, eu ainda na vice-presidência do Supremo, posteriormente na presidência do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. Vossa Excelência conduziu tão bem, fez a sucessão, sua vice-presidente agora assumindo a presidência com essa nova diretoria, numa rotatividade que é extremamente relevante e importante, porque realmente a dedicação para um movimento associativo é um sacerdócio. E agora, com o bastão nas mãos da Noêmia e da sua direção, tenho certeza que a ANAMATRA continuará cada vez mais forte, agora nas mãos do poder feminino, das mulheres. Ou seja, vai ser muito mais simpático receber a presidente da ANAMATRA do que receber o Guilherme. Meus parabéns, Guilherme, sucesso, Noêmia, e a nova direção. Eu vou pedir licença, que eu tenho que me
retirar, porque ainda tem vários compromissos na noite de hoje. Eu gostaria muito de participar da festa, mas, infelizmente, não poderei, porque tenho outros compromissos. Fica o meu abraço, desejo de sucesso. Tenho defendido, e todos vocês sabem, nem preciso dizer isso, de público, a magistratura do trabalho e a justiça do trabalho. Eu acho que hoje isso já é um processo superado, já estamos consolidados do ponto de vista daquele momento difícil que se passou, e por isso nem precisamos relembrar isso, viu, Guilherme? Eu acho que isso já é uma página virada. Já é uma página virada, não há mais que se falar nesse sentido. Então, vamos tocar a vida, vamos tocar as outras questões, sejam questões corporativas, sejam questões de interesse geral da sociedade brasileira, que a ANAMATRA também sempre defendeu para o aperfeiçoamento da sociedade. Muito sucesso, Noêmia, muito sucesso à sua diretoria, muito obrigado e peço licença para me retirar. Senhoras e senhores, também nos prestigia nessa noite Sua Excelência o ministro Aloísio Correia da Veiga, do TST. Neste momento, iniciaremos efetivamente a posse da diretoria da ANAMATRA, biênio 2019-2021. Convido para a leitura do termo de posse a secretária-geral da ANAMATRA, biênio 2017-2019, juíza Silvana Abramo Marguerito Ariano. Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2019, às 20 horas, no IPCA-OL, na capital federal, em sessão solene, presidida pelo presidente da ANAMATRA, o querido juiz Guilherme Guimarães Feliciano, e perante o Conselho de Representantes, compareceram e tomaram posse os juízes membros da diretoria do Conselho Fiscal, eleitos no dia 26 de abril de 2019, em conformidade aos termos do artigo 18, parágrafo 2º, do Estatuto da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, para cumprirem o mandato de 2 anos, biênio 2019 a 2021, saudando minha querida Noêmia. E para constar, eu, Silvana Abramo, secretária-geral da ANAMATRA, lavrei o presente termo de posse, que segue assinado por mim, pelos membros da diretoria do Conselho Fiscal, ora empossados. Brasília, 22 de maio de 2019. Passo novamente a palavra a Sua Excelência, o presidente da ANAMATRA, juiz Guilherme Guimarães Feliciano. Declaro empossada no cargo de presidente da ANAMATRA a juíza do trabalho Noêmia Aparecida Garcia Porto e a convido para assumir a presidência desta solenidade. Registramos e agradecemos a presença da Sua Excelência, o ministro Maurício Godinho Delgado, do TST. Convidamos agora a presidente da ANAMATRA, Noêmia Aparecida Garcia Porto, AMATRA 10, Distrito Federal e Tocantins, para que recepcione e dê posse aos membros da diretoria e do Conselho Fiscal.
Como vice-presidente, juiz Luiz Antônio Colucci, Amatra 4, Rio Grande do Sul. Como diretor administrativo, o juiz Marcelo Rodrigo Carniato, Amatra 13, Paraíba. Como diretor financeiro, juiz Mauro Augusto Ponce de Leão Braga, Amatra 11, Amazonas e Roraima. Como diretor de comunicação, juiz Ronaldo da Silva Calado, Amatra 1, Rio de Janeiro. Diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos, juiz Marco Antônio de Freitas, Amatra 24, Mato Grosso do Sul. Como diretora de Assuntos Legislativos, juíza Viviane Maria Leite de Faria, Amatra 5, Bahia. Como diretora de Formação e Cultura, a juíza Luciana Paula Conforte, Amatra 6, Pernambuco. Como diretor de Eventos e Convênios, o juiz Paulo da Cunha Boal, Amatra 9, Paraná. Diretor de Informática, juiz Marco Aurélio Marsiglia Trevisso, Amatra 3, Minas Gerais. Diretor de Aposentados, juiz José Aparecido dos Santos, Amatra 9, Paraná.
Diretor de Cidadania e Direitos Humanos, o juiz Marcos Menezes Barberino Mendes, da Amatra 15, Campinas e região. Conselho Fiscal. Juíza Daniela Lustosa Marques de Souza Chaves, Amatra 21, Rio Grande do Norte. Também em Conselho Fiscal, a juíza Patrícia Pereira de Santana, Amatra 12, Santa Catarina. E como suplente do Conselho Fiscal, o juiz Luiz Eduardo Soares Fontinelli, Amatra 17 do Espírito Santo. Bem, senhoras e senhores, assim empossados, neste momento, convidamos à tribuna para o seu pronunciamento, Sua Excelência, a presidente da Anamatra, juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto. Honrada e feliz com a presença de todos e de todas, eu desejo uma boa noite. Gostaria inicialmente de cumprimentar o ministro Aires Brito, Sua Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. E em seu nome, querido ministro, eu gostaria de saudar todos os integrantes da mesa diretora e as autoridades relacionadas na nominata feita pelo cerimonial. Se fosse possível, eu pretendia nominar cada uma e cada um dos presentes e abraçá-los carinhosamente. Não sendo viável, eu vou me permitir ao menos algumas menções específicas. Falar sobre a Anamatra é falar sobre homens e mulheres, pessoas e instituições. É olhar com respeito para o legado do passado. É reconhecer as lideranças atuais e as futuras do movimento associativo. É estabelecer a importante relação com o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho, o CNJ, os Tribunais Regionais do Trabalho. É lembrar que a carreira da magistratura contempla, numa renovação saudável, tanto novos membros quanto aposentados com demandas diversas. É reconhecer que as parcerias institucionais com o Ministério Público, a Advocacia, a Auditoria Fiscal do Trabalho e as universidades tendem a fortalecer a todos. É lembrar do valor das amizades e da centralidade da pessoa dos trabalhadores e das trabalhadoras para todas as instituições laborais. Assim, referindo a desembargadora Beatriz de Lima Pereira, da 2ª Região, São Paulo, que presidiu a Anamatra no biênio de 97 e 99,
sendo a última mulher a fazê-lo há 20 anos. E o desembargador da 10ª Região, Distrito Federal e Tocantins, da minha regional, Grijalbo Fernandes Coutinho, presidente da entidade entre 2013 e 2005, gostaria que se sentissem nominados cada um dos presidentes e membros das diretorias da ANAMATRA durante esses mais de 42 anos de existência. A força da entidade também está na sua história e no legado da experiência. Nominando a juíza Rosarita Machado de Barros Caron, ex-presidente da AMATRA 10, Distrito Federal e Tocantins, o juiz Ronaldo Feitosa, atual presidente da AMATRA 7, Ceará, gostaria de agradecer e de reconhecer o trabalho de todos os presidentes e diretores das AMATRAs, de antes, de agora e de sempre. Vocês são referência de bravura combinada com ponderação na defesa das melhores causas associativas. Ministra Maria Helena Malma, do TST, presidente da ANAMATRA no biênio 95-97. Ministros Alberto Bresciani de Fontan Pereira e Douglas Alencar Rodrigues, ambos egressos da 10ª Região. Ao destacá-los, gostaria de ressaltar a importância do Tribunal Superior do Trabalho e de todos os ministros na busca pela pacificação justa dos conflitos nas relações de trabalho. Maria Tereza Willi, indicada pela Câmara dos Deputados, casa que representa o povo brasileiro como cidadã de notável saber jurídico e reputação ilibada, e Francisco Luciano de Azevedo Frota, vindo da representação da magistratura trabalhista de primeiro grau, dignos conselheiros do CNJ. Ao cumprimentá-los, estendo a referência a todos os integrantes do órgão que tem uma das missões mais necessárias do nosso tempo, que é a de desenvolver, de forma plural e de forma democrática, políticas judiciárias que promovam a efetividade e a unidade do Poder Judiciário, orientadas pelo valor da justiça e da paz social. Cumprimentando a desembargadora Maria Regina Machado Guimarães, presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, a qual pertenço há mais de 21 anos, e o desembargador Nicanor de Araújo Lima, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Mato Grosso do Sul, onde comecei ainda como servidora em 1993, gostaria de cumprimentar todas as desembargadoras e todos os desembargadores aqui presentes. Os tribunais regionais do trabalho, eles são símbolo da capilarização da justiça laboral, fundamental para o primado do acesso à justiça. Terezinha Célia Quinaipe de Oliveira e Rodney Doreto, ex-diretores de aposentados da ANAMATRA. Que os colegas aposentados possam continuar lutando pela prerrogativa da vitaliciedade, pelo sentido de carreira e por uma magistratura que tenha consciência da ideia de trajetória. Ana Cláudia Bandeira Monteiro, Ângelo Fabiano Farias da Costa, peço que levem o nosso reconhecimento a todos os procuradores e todas as procuradoras do trabalho do Brasil. O Ministério Público do Trabalho revela progressivamente o acerto do Constituinte de 1988 no reconhecimento de uma instituição de caráter permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Alessandra Camarano e Mauro Menezes. De fato, a advocacia é indispensável à administração da justiça. Nominando-os, rendo homenagens à laboriosa classe dos advogados trabalhistas pelos esforços cotidianos em tornar acessíveis a todos e a todas os direitos de cidadania. Carlos Fernando e Rosa Maria lideram com altivez e consciência dos imensos desafios que temos pela frente a representação dos auditores fiscais do trabalho e, cumprimentando-os, cumprimento a todos os colegas auditores aqui presentes. Doutores Cristiano Paixão, subprocurador-geral do Trabalho, e Mariana Barbosa Cirne, procuradora federal. Ao recebê-los e abraçá-los, rendo homenagens aos professores e pesquisadores das universidades brasileiras,
e, mais especificamente, estando no Planalto Central, a destacável Universidade de Brasília, a minha universidade. Rejane Maria Wagnitz, minha amiga Regis, e Luiz Fausto Marinho de Medeiros, o querido Faustinho, juíza substituta e juiz titular, colegas de profissão e amigos de uma vida toda. Não há quantidade de horas que seja suficiente para todos os compartilhamentos de sentimentos, de histórias e de impressões que temos sobre o mundo. Ao mencioná-los, gostaria de celebrar os amigos e as amigas de todos nós, da profissão e de fora dela, e que são fundamentais para todas as trajetórias. Silvana Abramo, Patrícia Lamper, Luciana Conforte, Rosimeire Fernandes, Flávia Pessoa, Andréa Brum, Patrícia Ramos, Viviane Leite, Daniela Chaves e Patrícia Santana. Magistradas e líderes associativas da antiga e da nova diretoria. Abraçando a todas, reconheço a força e o valor das mulheres que representam mais de 48% dos magistrados trabalhistas. Temos que reconhecer e receber com muita responsabilidade a constatação de que, no entanto, nós não somos 48% em todos os espaços institucionais decisórios relevantes. Temos o compromisso de atuar por um sistema de justiça que possa traduzir o respeito à diversidade e à diferença, inclusive na perspectiva de gênero. Luciana Jesus e Edu Souza, empregados da Anamatra. Ao mencioná-los, reverencio a todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores brasileiros, cuja garantia de dignidade e de prevalência dos direitos é a razão de existir da Justiça do Trabalho. Caros presentes, em 42 anos da existência, 4 eleições foram disputadas no âmbito da Anamatra, com inscrição de mais de uma chapa concorrente. A mais recente marcou o processo de escolha para o biênio 2019-2021. A disputa para os cargos da diretoria executiva e conselho fiscal da Anamatra revelou a dimensão da importância dessa entidade nacional. A Anamatra vem progressivamente sedimentando a sua relevância, tanto no âmbito interno, no fluxo de comunicação, demandas e atuações dentro do próprio Poder Judiciário, como externo, no campo do diálogo com outros poderes da República e com a sociedade civil. As eleições fortaleceram o sistema de democracia interna da entidade, mobilizando a participação de muitos magistrados e magistradas, e foram marcadas essas eleições por alguns ineditismos. Dentre eles, cito o expressivo comparecimento às urnas, em se comparando com os números das ocasiões anteriores em que também houve disputa. Quase 75% dos magistrados e das magistradas aptos a votar se manifestaram nessas eleições, durante as quais também ocorreram 8 debates entre os candidatos à presidência, além do intenso uso de mídias sociais para a circulação de ideias e de propostas. Toda essa mobilização foi positivamente produtiva na discussão sobre o papel da Anamatra, com reforço à convicção quanto ao compromisso de defesa intransigente das prerrogativas da magistratura do trabalho e da valorização do Poder Judiciário trabalhista, e ainda da prevalência dos direitos sociais enquanto direitos fundamentais. É essencial, num momento como este, ainda que de forma contingente, falar do cenário mais amplo e que seria do Poder Judiciário trabalhista, a magistratura do trabalho e o próprio direito do trabalho, tendo clareza que o movimento associativo exige permanente capacidade de readaptação pelas mudanças rápidas de natureza política, jurídica e social. E começo, sim, pelos direitos humanos, em especial os que dizem respeito ao trabalho. Tais direitos não são e nunca serão definidos por um processo evolutivo simples e linear. São eles os direitos humanos, resultado, sem dúvida nenhuma, de muita luta, de demandas concretas e de articulações dos atores sociais, trabalhadores, sindicatos, associações, organizações não governamentais e instituições como a Justiça do Trabalho, em torno da afirmação do primado da cidadania e do valor do ser humano enquanto indivíduo em sociedade.
Refiro-me a uma cidadania que seja efetivamente inclusiva, com respeito ao direito à sobrevivência digna e às exigências de uma sociedade plural e complexa, na qual o respeito à diferença norteia os desafios da igualdade e da solidariedade como princípios fundamentais da República Brasileira. Os direitos sociais de conteúdo trabalhista não podem ser vistos como direitos de mera bagatela. Descreveu o autor português Walter Hugo Mãe, alcunha de Walter Hugo Lemos, escritor talentoso e com improvável formação jurídica, na obra Homens Imprudentemente Poéticos, que os homens ricos ostentavam o poder acudindo aos miseráveis. Num país profundamente desigual, a cultura de respeito aos direitos é o único modo de não se confundir caridade com cidadania. Após a aprovação da chamada reforma trabalhista, houve diminuição no número de ações judiciais cujas causas são múltiplas. Mesmo sendo múltiplas, não se pode desprezar a consideração sobre o que se pode designar como desconfiança, embalada por discursos de medo e de punição processual. São graves para uma cultura de respeito aos direitos, os problemas que persistem de acesso à justiça do trabalho e que ainda não foram definitivamente resolvidos. A diminuição no número de ações não tem significado necessariamente a existência de um mundo do trabalho fora da discussão judiciária mais justo e igualitário. As demandas e as disputas sociais que compreendem os tensionamentos entre capital e trabalho permanecem, mas não estão sendo, em sua totalidade, tratados no âmbito institucional, justamente em face dos embaraços que foram criados por lei infraconstitucional. Paralelamente, há desafios imensos num cenário de rearranjos produtivos, de novas tecnologias, de extinção de diversos postos de trabalho, sem correspondente criação de outros, tudo a gerar dúvidas sobre o futuro do trabalho. A magistratura do trabalho não pode ser, e ela não é, indiferente a nada disso. Aliás, com a sabedoria daquele tempo, o legislador constituído, na reforma do Poder Judiciário, ampliou a competência da Justiça do Trabalho, reconhecendo a importância de reforçar a garantia institucional para as demandas mais gerais, vinculadas às relações de trabalho e não apenas às questões de emprego. Esse reforço constitucional e institucional, que veio com a Emenda Constitucional número 45 de 2004, foi resultado de longos e árduos debates que contaram com a forte presença da ANAMATRA. Tais debates remontavam a 1998, época em que discursos inflamados eram proferidos no parlamento e fora dele, contra a justiça do trabalho. Desde lá, propaga-se aqui e acolá, menos de 10 anos depois da Constituição Democrática, que haveria a extinção do mais social ramo do Poder Judiciário. Relatórios foram produzidos na ocasião, durante a tramitação da reforma do Poder Judiciário. O resultado desse debate público e parlamentar, todavia, foi outro. Com fidelidade ao paradigma do Estado Democrático de Direito, a Justiça do Trabalho ganhou novas competências, expandiu a sua presença, se modernizou, passou a utilizar ferramentas eletrônicas de ponta e deu respostas em termos de efetividade, capacidade de conciliação e de se reinventar como instituição. O mais produtivo ramo do Poder Judiciário brasileiro é a Justiça do Trabalho. Novos discursos sobre a extinção da Justiça do Trabalho voltaram à cena desde 2016, se intensificaram em 2019, enfraqueceram e não sabemos quando voltam. Como supostas justificativas, os defensores dessa ideia criticam o custo médio da Justiça do Trabalho em comparação aos valores pagos aos jurisdicionados, como serviços públicos pudessem ser dimensionados na lógica do custo, e eles não podem. Referem à diminuição no número de ações, citam, com muitos equívocos, o sistema judiciário de outros países, e sustentam existir uma suposta
relação entre crescimento econômico e diminuição de direitos trabalhistas, apelando ao final para a crise do emprego. Mais recentemente, as expressões extinção e incorporação deram lugar ao termo opção. Isso porque se tem defendido a ideia de proposta futura em que o trabalhador poderia optar por contrato com garantia de direitos e acesso à justiça do trabalho, podendo ficar desempregado, ou adesão à denominada carteira verde-amarela, num contrato com direitos diminutos e acesso à justiça comum estadual. Também aqui se nota mais uma tentativa de desvalorização do sistema judiciário de proteção trabalhista, promovendo-se uma aliança inexistente entre desemprego e garantia mínima de direitos. Tanto o processo de interpretação em curso, com aplicação árdua, vinculada aos casos concretos, das incontáveis modificações que vieram com a reforma trabalhista, quanto às falas de desvalorização do Poder Judiciário, apresentam-se como grandes questões da nossa magistratura. A cegueira é uma forma de lentidão na vida das pessoas, uma prisão, um modo de estar dentro, já disse Walter Ugumãe, também na obra Homens Imprudentemente Poéticos. O recurso literário aqui serve para grafar como cegueira a negativa de ver que estão atrelados os problemas de retrocessos no campo dos direitos sociais e a valorização ou desvalorização que se pretende do Poder Judiciário Trabalhista e dos seus magistrados e magistradas. A desvalorização, concretamente, passa por problemas orçamentários na Justiça do Trabalho, por ataques à independência judicial e por dificuldades em garantir e reforçar os predicamentos constitucionais da magistratura, dentre eles a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. Predicamentos, a propósito, que não são dos magistrados ou das magistradas, mas sim funcionam como garantias para os cidadãos de acesso a uma jurisdição efetivamente justa. Quando se afirma, com repetição, na tentativa de banalizar, a possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho, sua incorporação ou fusão a outras estruturas judiciárias, o que se quer é matar uma ideia, eliminar a percepção e a crença num sistema de garantias constitucionais voltado à realização de direitos básicos de cidadania no mundo do trabalho. A magistratura do trabalho se recusa e se recusará a desistir. Nas alegorias de um outro português, Saramago, no ensaio sobre a cegueira, é possível encontrar a advertência de que é preciso tatear ao redor, ver, mesmo quando isso se torna difícil ou impossível. Como que para evidenciar o risco e a impertinência na desvalorização do sistema de justiça laboral, o ano de 2019 iniciou com uma tragédia que está sendo considerado o maior acidente do trabalho do Brasil, na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, em decorrência do rompimento da barragem Mina do Córrego do Feijão, inserida dentro da atividade da exploração da mineradora Vale. São contabilizados entre mortos e desaparecidos centenas de trabalhadores entre efetivos e terceirizados, além dos prejuízos causados aos demais moradores da região e ao meio ambiente em geral. E o Brasil segue na posição de quarto no mundo no número de acidentes laborais, com evidente quadro de violação o direito à vida, à integridade física e emocional das pessoas que necessitam viver do trabalho. Seja esse evento, seja tantos outros, autorizam considerar a existência de uma grande e grave crise que atinge os direitos sociais de conteúdo trabalhista, sendo fundamental repensar como a magistratura do trabalho, como as suas organizações coletivas, como a ANAMATRA, como as AMATRAs se posicionam nesse cenário. É urgente reencontrar os motivos, minhas caras, meus caros colegas, que nos levaram à magistratura do trabalho. É necessário repactuar a razão e a importância desse ramo judiciário no âmbito social. Esse reposicionamento jurídico é uma tarefa coletiva, que exige união, solidariedade
e compreensão crítica sobre os elementos que se colocam como desafios aos tempos atuais. O Poder Judiciário não é composto apenas da sua estrutura formal, mas, sobretudo, do contingente humano da magistratura. Para esse contingente humano, os primados da independência e da dignidade são fundamentais para que os magistrados e as magistradas do trabalho possam fazer frente à realidade que se apresenta, que é profundamente desafiadora. A consideração sobre a independência e a dignidade tem sofrido constante tensionamento quando se observa que persistem problemas de estrutura de trabalho em diversas unidades judiciárias, como, por exemplo, a garantia de assessoramento adequado para todos os magistrados e para todas as magistradas. Aos problemas da estrutura de trabalho somam-se a lógica que tem preponderado de prevalência de metas de produtividade numérica, sem indicativos ainda que apontem no sentido da preservação do meio ambiente saudável, pensado na perspectiva da pessoa do magistrado e da magistrada. Para tanto, basta observar que não são incorporados indicadores nas estatísticas e planejamentos judiciários que considerem aspectos relacionados à qualidade de vida, de saúde, com consequências para a qualidade do trabalho dos magistrados e das magistradas. O excesso de trabalho, que não é apenas quantitativo, mas também qualitativo, é moldado por um ambiente de desvalorização, cobrança e falta de reconhecimento, que tem impactado a própria qualidade de vida na magistratura. O sentimento de desvalorização, de fora e de dentro das instituições judiciárias, é o que de mais grave pode ocorrer. Além dos aspectos concernentes à estrutura do trabalho e de trabalho, e uma política de saúde e de qualidade de vida e de trabalho para os magistrados e para as magistradas, tem sido violada sistematicamente a garantia de revisão anual, contribuindo para tornar consistente esse ambiente de desvalorização e da falta de respeito pelas prerrogativas constitucionalmente garantidas. A revisão anual obrigatória, por vezes, tem sido tratada como se pertencesse ao campo da mera discricionariedade dos poderes constituintes. Além da defasagem remuneratória, a noção de carreira de Estado, que profissionaliza a magistratura e suas fileiras, não logra êxito na exata medida da dificuldade de tornar concreto, por exemplo, o adicional por tempo de serviço. No aspecto da vitaliciedade, a prerrogativa tem sido mitigada desde a emenda constitucional número 20 de 98, e depois dela, com sucessivas reformas constitucionais e legais que puseram em xeque o regime previdenciário único com paridade e integralidade para essa importante carreira de Estado. Mais recentemente, dúvidas e inseguranças sobre aspectos relacionados à migração prevista em lei de 2012 revelaram que é fundamental, por um lado, defender e lutar pela justa e adequada remuneração para a magistratura, que se transfira para o tempo de aposentadoria. E, por outro, também é necessário rearticular as demandas diversas que surgem de magistrados e de magistradas que estão, na prática, submetidos a regimes de benefícios previdenciários muito diferentes. A garantia de proventos de aposentadoria que preservem o padrão remuneratório da ativa é fundamental não apenas por se tratar de carreira de Estado, mas sim porque, justamente em razão disso, impõe aos seus membros diversas limitações para que possam ter uma dedicação adequada ao grave e importante e social mistério jurisdicional. Limitações essas, inclusive, quanto ao exercício de atividades externas. Lançando um olhar perspectivo para todas essas questões, é importante perguntar a quem interessa uma magistratura combalida. Certamente não é ao conjunto da sociedade. Se há problemas na unidade interna da magistratura do trabalho, isso também se reproduz quando se observa o tratamento diferenciado em termos de reconhecimento de direitos no âmbito da magistratura em geral. Segue-se um quadro inadequado, com diferenças entre a magistratura do trabalho, a magistratura federal e a magistratura estadual. Ainda na temática da unidade,
o princípio constitucional da simetria entre a magistratura e o Ministério Público, cujas especificidades não justificam distanciamento no campo do reconhecimento de determinados direitos, ainda não se revelou em toda a sua extensão em diversos temas sensíveis. Para tantas mudanças estruturais e evolutivas que parecem nunca chegar, não bastam interlocuções com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo. Há questões internas que precisam de melhor reequacionamento. A sociedade aberta, plural, complexa e hiperinformada do presente exige também mudanças no modo e na intensidade com que magistrados e magistradas e sua organização associativa se conectam e se comunicam. É nessa sociedade que se inserem magistrados e magistradas do século XXI. Houve clara mudança, tanto dos modos como dos locais de formação de opinião. Tornou-se fundamental reforçar a necessidade de aperfeiçoamento da comunicação nas redes sociais e nos meios modernos de circulação de informações, de maneira a fazer conhecer o trabalho e a importância do Poder Judiciário Trabalhista e dos seus juízes e das suas juízas. A aproximação entre judiciário e sociedade, enquanto legítimo reclamo democrático, hoje tem um outro sentido, considerando a importância das mídias sociais como mediadores e formadores de identidades e de culturas. Tudo isso aponta para uma discussão complexa, que há de ser democrática, sobre a preservação tanto da imparcialidade quanto da condição de cidadã e de cidadão no mundo, do juiz e da juíza, considerando como referência a sociedade que se apresenta nesse novo século. Todas essas serão frentes prioritárias da atuação da ANAMATRA: a defesa da justiça do trabalho e da independência funcional, a discussão de temas de ampliação e fortalecimento da competência material da justiça do trabalho, a defesa da autonomia do direito do trabalho e do processo do trabalho, bem como de suas matrizes principiológicas, a revisão anual dos subsídios, o restabelecimento do ATS, o debate da PEC da Previdência, com enfoque para a defesa de proventos de aposentadoria que sejam adequados à realidade da carreira da magistratura, a discussão de metas e de indicadores de saúde e de qualidade de vida para os magistrados e para as magistradas, a discussão sobre a unidade, inclusive de direitos e prerrogativas das carreiras da magistratura da União, a defesa da consolidação da simetria entre magistratura e Ministério Público, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de estratégias de comunicação interna e de comunicação externa. Caros presentes, podemos não estar, como sociedade e como país, no nosso melhor tempo, pobres de todos os modos, uns restos, como está escrito na súplica de Walter Hugo Mãe. Mas o tempo, um peculiar enigma, traz exatamente a possibilidade de, no relativo do momento, construir-se outras e novas possibilidades para o futuro. Um futuro comprometido com o primado da pessoa humana e de uma sociedade que expresse, por todos os seus membros, o mesmo respeito e a mesma consideração. Esperavam pelo sono para se mudarem para o dia seguinte. Havia sempre esperança na travessia noturna. Cada Deus revia a criação no quieto da noite. Acender os dias era sempre a possibilidade de uma nova criação. Era importante dormir com esperança. Tal como nos homens imprudentemente poéticos, nós temos e teremos a paciência da travessia noturna, a esperança no que se constrói nessa travessia e muito trabalho para tornar possível uma nova recriação. Guilherme Guimarães Feliciano, meu caro e dileto amigo, você encerra esse ciclo legando uma gestão laboriosa na ANAMATRA. Trabalhou incansavelmente, esteve em todas as frentes de batalha, em nome da entidade, em nome de todos nós, da justiça do trabalho e dos direitos sociais. Foi incansável, persistente e, por que não dizer, teimoso.
Homem inteligentíssimo, que colocou toda a sua capacidade e sua energia em favor do coletivo sem medir esforços. Precisaríamos, para lhe fazer justiça, falar das conquistas, do que se avançou, do que se evitou e das portas que foram abertas para o trabalho futuro. Você liderou o movimento associativo com diversos problemas, no campo remuneratório, na distribuição de força de trabalho, nas unidades judiciárias, com reforma trabalhista sendo aprovada com a rapidez que é inimiga dos debates plurais, com 2 propostas de reforma previdenciária e com um país, e por que não dizer, também uma categoria, fragmentados pela polarização que cega e que divide. Você uniu 17 diretores de diversas regiões e pensamentos diferentes, que começaram a gestão juntos e que terminaram mais unidos do que nunca. Dito assim, pode parecer pouco, meu amigo, mas definitivamente não é. Ao contrário, é muito simbólico do êxito de um grande presidente dos tempos difíceis. Estavam vivos e juntos pensavam. Estavam vivos e juntos. A felicidade poderia ser aquilo, dizia Walter Hugo Mãe. Ou ainda ele diz assim: faziam-se companhia em paz, sem agressão ou qualquer indício de competição. Eram amigos. A você, meu caro Guilherme, e a toda a diretoria executiva e Conselho Fiscal do período 2017 e 2019, nosso profundo reconhecimento, agradecimento e carinho. Fizemos muito. Dirijo-me agora aos colegas eleitos da diretoria executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2019-2021, representativos de 16 regiões do país. Eu nos desejo uma boa dose de exagero, união e serenidade. Exagero, porque será transbordando de energia que conseguiremos fazer a melhor representação que estiver ao nosso alcance, em nome de tudo que nós acreditamos. E nós acreditamos na magistratura do trabalho. União, porque estamos cientes de que, eleitos e empossados, representamos as 24 regiões e os mais de 4.000 magistrados e magistradas trabalhistas. Seremos a voz de todos e de todas. Uma representação para todos que dará como norte a construção da unidade, com respeito à diversidade de pensamento. E, finalmente, serenidade, como os 4 homens que resgataram Ítaro, personagem do livro de Walter Hugo Mãe, alegres de terem sabido abdicar de suas raivas. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas, sermos agentes de construção da identidade do movimento associativo da magistratura do trabalho. Sendo eu imprudentemente poética, vamos tremer das pernas com medo entre tanta coragem. Caros presentes, o lugar de fala nessa solenidade é um lugar de fala associativo. Pertence ao coletivo da magistratura do trabalho. Mas ainda assim, gostaria de pedir licença a esse coletivo para uma breve referência de caráter pessoal. O que mais me importa nesse momento é manifestar gratidão ao Ricardo Lourenço Filho. Era esperado, por tudo que conheço de você, que se apresentasse como companheiro solidário em todas as minhas e nossas lutas, que fosse compreensivo quanto aos meus infinitos, impulsivos e imprevisíveis exercícios de liberdade, e amoroso nos momentos mais difíceis. Mas você superou todas essas expectativas. Você acreditou, como companheiro, mas também como colega magistrado, na minha capacidade pessoal e no valor de cada componente que integra a diretoria executiva e o Conselho Fiscal que foram eleitos. Lutou por nós. Foi eleitor, cabo eleitoral, coordenador de campanha, despertador nas madrugadas para que eu não perdesse nenhum voo noturno e torcedor obstinado em cada debate ou manifestação. Nós temos a leveza e a fortaleza das relações igualitárias.
Aqueles que amo e amarei por toda a minha vida e um pouco mais, Ana Paula, Igor, Hanna, Ian e Fernando. Eu não sei se faço mais tanta falta assim na vida de vocês. Vocês são tão unidos, tão irmãos, com existências tão ricas, que percebo que sou eu que preciso mais de vocês do que vocês de mim. Quando estamos todos juntos nas nossas aventuras, viagens, almoços de muitas horas, conversas, confidências, é como alimentar a alma. É uma família que é uma verdadeira assembleia. Ouvi dizer que são os filhos que escolhem a mãe. Se isso for verdade, Paulinha me escolheu para mobilizar. O Igor, para que eu pudesse inspirar. A Hanna, para que eu possa compreender a envergadura das asas da liberdade. O Ian, para que eu tenha a sabedoria de acompanhar, ensinar e amadurecer. E o Fernando, para que eu apenas continue abraçando todos os dias com muito carinho. Enquanto eu puder, meus amores, eu estarei por perto. Meus pais, Isaura e Edir, meu irmão Delton, foi num lar com muitas falas, conversas abertas, amores absolutos, sobrevivência na adversidade e união em momentos de dores inconfessáveis. Incentivada o tempo todo a ser quem eu quisesse, que consegui construir uma identidade que é um pouco de vocês três, mas que também é própria e autêntica. Vê-los tão felizes esta noite traz uma força que mobiliza ao infinito. Meus tios, Marilda e Valmirá, Dona Edmê, que eu vejo aqui, André e Michele, Marcos Leles. Famílias não são exatamente ou apenas laços biológicos. São elos de amor que escolhemos. Vê-los aqui hoje me dá o conforto e a segurança de pertencer a uma grande família. Nós, em resumo, somos uma galera. De novo, Walter Hugo Mãe. Amar é uma proibição de estar só. Eu não me sinto só. Caros presentes, lembrou-se, lembro-me, lembrarei de olhar para a frente e ao meu redor, sendo uma última vez ainda imprudentemente poética, caçar as imagens e viver e pensar, ser como um elemento da universalidade, saber apenas das ideias, a essência de cada coisa, ficar livre. Ítaro livre, pensou ficar livre. Não existe quem ou o que não conheça o fim. O cerne da questão não se prende à certeza fatual da finitude da crise ou das coisas, mas como dela sairá quem a terá que atravessar. Com que feridas, com que vivências, com ou sem catalisadores de mudança. Não tenham dúvida, pela magistratura do trabalho, seremos sempre mudança. Obrigada. Registramos ainda a presença do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, bem como do ministro Augusto César Leite de Carvalho, do TST. Senhoras e senhores, com as palavras da presidente juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto, desfazemos a mesa de honra, os convidando a tomarem assento junto à plateia, para que possamos convidar os empossados para a foto oficial aqui no palco da nova diretoria. Por favor.